Nós estamos aqui no capítulo 15. Hoje eu gostaria de falar desse versículo 7. Vamos ler novamente aí o versículo 7. Aqui na nossa tradução, está desse jeito, ó: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Tem aquela tradução, né, que é mais conhecida, que diz assim, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então aqui, o nosso assunto hoje é permanecer na palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. A igreja, irmãos, não somente a igreja, mas o crente individualmente, ele tem esse desafio, o desafio de permanecer firme na palavra de Deus. É o grande desafio, eu acredito, para a cristandade de hoje, né? O que nós estamos falando desse texto, né? Que nós estamos o tempo todo falando aqui no capítulo 15, já faz mais ou menos uns 2 meses, nós estamos nesse assunto de estar em Jesus ou permanecer em Jesus. Já falamos, né, que repete muito essa frase no capítulo 15, você vai ver aí, né, estar em mim, permanecer em mim, e já vimos também que o sentido de estar em Cristo é ser uma nova criação de Deus. Então, estar em Cristo é realmente você nascer de novo, você ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Desejo de Deus, aí dá uma olhadinha, né, no versículo 2, né, é que você seja limpo por Ele. Deus ele tem o prazer de nos limpar, e você deve ter prazer em ser limpo por Deus, só que é assim, é uma faca afiada que Deus ele trabalha na nossa vida para a gente ficar livre de males, de pecados e erros e falhas. Então Deus, ele trabalha, meus irmãos, para nos purificar, para nos limpar. Essa é a obra de Deus. Na semana passada, o versículo que nós usamos foi o 5, essa última frase do versículo 5. Você olhar aí, né, no capítulo 15, no versículo 5, no final, Jesus está dizendo o quê? Né? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós não somos nada sem Jesus. Que é um crente, meus irmãos, sem Jesus? Ele não é crente, para começar, né? Nós falamos sobre isso a semana passada. Agora, dá uma olhada nessa frase, né, que Jesus está dizendo no versículo 7. Vocês permanecer em mim, agora ele fala, né, no meio do versículo 7, e permanecer na minha palavra, ou seja, permanecerdes nas minhas palavras. Por isso o assunto hoje é permanecer na palavra de Deus. Quando a Valéria foi, né, na sexta-feira, ela se internou lá, e eu fiquei um tempinho, a Lara veio me cobrir, né, e na volta, quando eu voltei para lá, para a Lara poder ir para casa, encontrei uma irmã da igreja lá de Garça. Ontem eu falei o nome dela, mas hoje não vou falar não, porque tudo que você coloca na internet, o negócio, né, fica... Mas uma irmã, assim, que de muito longa data, conheci ela ainda pequenininha, sabe, um amorzinho de pessoa, o marido dela estava lá, e ficou, né, a Valéria disse que ficou do lado dele lá, o tempo todo, sendo operado lá, no pós-operatório, tudo. Então, eu conversando, né, e o fulano, e o Beltrano, porque ela já não está mais na nossa igreja. Mas ela citou uma frase muito interessante, porque ela falou assim, pastor, né, eu estou indo lá naquela igreja e tal, mas a gente sabe que tem algumas coisas que não bate com a palavra. Olha, a frase dela foi bem essa aí. Aí me deu essa abertura para mim poder conversar um pouquinho com ela. Eu falei assim, olha, irmã, né, nós estamos estudando justamente isso lá na nossa igreja. Por quê? Porque para um crente poder produzir os frutos, ele precisa estar debaixo de 3 pilares que são pilares muito preciosos. Primeiro esse, que é permanecer em Cristo. É o tempo todo Jesus falando isso, permanecer em mim. Então, nós precisamos permanecer em Jesus, né, em Cristo. Segundo, nós devemos permanecer na palavra. Terceiro, se você der uma olhadinha aí no versículo 9, dá uma olhadinha no versículo 9, né, que Jesus fala assim, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós,
Aí no final do versículo 9 é o terceiro pilar. Qual que é o terceiro pilar? Permanecei no meu amor, no amor de Jesus. E são esses três pilares: permanecer em Cristo, permanecer na palavra e permanecer no amor. Eu tentei explicar para ela, em poucas palavras ali, né, o seguinte: tem igrejas, meus irmãos, que já começa tudo errado. Por quê? Porque não está em Cristo. Pastor, mas tem igreja que não está em Cristo? Tem. Se a igreja ensina que Jesus não é o único e suficiente Salvador, ela pode ter 1 bilhão de membros. Ela pode ter só 10 membros, mas está errado. É Cristo como o único e suficiente Salvador. Veja como é interessante. Hoje aqui no café, né, os irmãos estão trazendo a criançada de perua, né, e as crianças vêm, a gente vai ter uma interação com as crianças, e naquele momento ali, uma criança: ei, pastor, me responde uma coisa aí, né? Eu digo: vamos lá, né, pode falar aí. É verdade que Jesus é o Adão? Veja bem, aí eu pensei assim, eu sei de onde que veio essa ideia, isso é mormismo, né? Eu falei: meu filho, isso aí não é verdade, né? Pode, fique em paz, né? Vamos ensinar a palavra de Deus, presta atenção no que o professor está ensinando. Aí, a igreja pode até chamar com o nome de Jesus, mas ela não está em Cristo Jesus. Veja, irmãos, a igreja ela tem que estar em Cristo. A igreja que está em Cristo confia que Cristo é o único e suficiente Salvador. Se, por exemplo, você vai lá, né, o sabatista gosta de dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, como é que pode falar uma coisa dessa? Então você vê que não estão em Cristo. Por isso as músicas deles geralmente chamam Cristo de mestre, não chama Cristo de único e suficiente Salvador. Então, o primeiro ponto é: eu posso ter uma igreja que está lá lendo a Bíblia, né, para dizer que tem a Bíblia na igreja. Vai ter uma comunhão, que é o momento ágape, né? Pode fazer uma festinha lá no fundo depois do culto. Ah, tem a palavra, tem um momento de comunhão, ágape, mas não tem Jesus. Expliquei isso para ela. Eu falei: mas tem igreja que confia em Cristo como Salvador. E o que acontece? No meio do caminho, eles vão se desviando da palavra, vão se afastando da palavra de Deus. E também tem até amor, porque tem aquele momento ágape, ou seja, né? Aí ela falou assim: né? Eu entendo isso aí, porque quando eu vejo lá a forma que eles batizam as pessoas, ou quem é batizado e tal, não está escrito assim na Bíblia. Então, não é que não tem Cristo como Salvador, mas a palavra de Deus não tem muito valor para essas igrejas. Eles querem permanecer em Cristo, mas não querem permanecer na palavra de Deus. Pode ter muito a comunhão lá e tal, mas está faltando alguma coisa. Como tem igreja, né, que tem Cristo como Salvador, ensina a palavra de Deus certinho, mas os irmãos não têm amor uns pelos outros. Falta amor. É por isso, meus irmãos, que são esses três pilares tão importantes para a gente poder entender o que Cristo está falando sobre dar muito fruto. Quem é que vai dar muito fruto? Quem realmente está debaixo, assim, sobre, né, esses três pilares, que é permanecer em Cristo, permanecer na palavra e permanecer no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a gente tem falado aqui, né, por exemplo, o uso dessa palavra permanecer. Você pode olhar aí, né, a gente já até comentou como é que esse prefixo per, ele funciona. Você vê assim, na tradução que está lá, no original a gente pode ter essa palavra permanecer mesmo. Tanto é que na versão latina tem a palavra permanecer. Permanecer na palavra. Veja, por que eu estou falando disso? Porque vimos já que esse prefixo per, quando ele é colocado sobre uma palavra, ele potencializa ao extremo aquela palavra. Por isso que tem a palavra perfeito. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que alguém fez e não ficou defeito nenhum, está no seu máximo. Então, é perfeito. Tem um outro exemplo aqui, né, que é perdoar. Foi por isso que a gente usou o prefixo per naquela vez.
Por quê? O que é perdão? É quando você se doa ao extremo. Então, isso é perdão. É doar-se ao máximo. Por isso que perdoar é tão difícil. Você tem que se doar ao máximo. E também, meus irmãos, permanecer. Essa palavra manere, que é permanecer aqui, que a gente traduz no português, quer dizer ficar. Então, permanecer é a pessoa ficar no seu estado máximo, né? Então, quando Jesus fala, aquele que permanecer em mim, e aquele que permanecer na palavra, olha só, nas minhas palavras, né? Que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, é você ficar realmente firme, né? É você estar lá seguro, no máximo que você puder, na palavra de Deus. É continuar firme. Eu citei esse exemplo alguns anos atrás. A gente estava escrevendo, né, quando eu escrevi aquele livrinho, Os Batistas do Noroeste Paulista, eu conheci, meus irmãos, as filhas do fundador da primeira igreja batista aqui de Marília, que a primeira igreja batista de Marília, ela foi organizada em 1931. 10 anos antes, esse mesmo pastor, ele estava na organização da igreja de Assis, que é de 1921, e também na igreja de Bauru, que é de 1920. Né? Então, era uma figura conhecidíssima, que é o sogro do irmão Félix Raci, que já morreu com 103 anos, mas, justamente, né, por ser parente do irmão Félix, eu conheci, né, as filhas desse fundador da primeira igreja. Aí, entrevistando ela lá, com um papelzinho na mão, né, lá no almoço, estavam as duas irmãs, eu falei assim, irmã Ada, chamava Ada, o que a senhora consegue lembrar do seu pai? Ela falou assim, pastor, o que eu lembro dele, meu pai trabalhava muito, meu pai saía assim nessas chácaras, nesses sítios, naquele tempo não tinha carro, ele também não tinha carroça, não tinha cavalo, não tinha nada, ele pegava e a gente ia a pé, né? Tinha dia da gente sair de a pé daqui e tinha lá para Garça a pé, olha, irmãos, né? Esse era um tempo, para fazer um culto, eles faziam isso aí. Eu disse, para Vera Cruz a gente ia sempre, né? Então ela falava assim, e eram uns caminhos diferentes que o meu pai tomava, né? Que meu pai seguia aqueles caminhos, né? E a gente era pequeno e eu perguntava, pai, né? Tá chegando, né? E meu pai falava, tá, pai, a gente pode parar um pouquinho? E meu pai falava assim, continua, minha filha, continua andando. E quando a gente pensava que não, a gente continuava andando e sempre chegava. Então, isso eu lembro do meu pai, que quando eu falava, pai, a gente não pode parar um pouquinho, e ele falava, não, minha filhinha, continua andando. E as criancinhas, tudo ia andando, deve ter ficado com as perninhas tudo forte, com as perninhas tudo firme. Mas eu fico pensando o seguinte, que Deus fala a mesma coisa para nós. Veja bem, nesse nosso caminho, nessa nossa estrada da vida cristã, continue em Cristo, continue na palavra de Deus e continue no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande desafio para o crente que já tem Cristo é realmente permanecer na palavra de Deus. Meus irmãos, esse é um desafio grandíssimo para nós. Tem duas passagens no Novo Testamento que revela o sentido intenso, né, dessa palavra aí, permanecer. Quando o apóstolo Paulo, vamos abrir lá no livro de Atos, no capítulo 27, vamos abrir comigo lá. O que está acontecendo aqui, né? O apóstolo Paulo, ele está viajando, não porque ele quer, porque ele foi preso, porque ele pregava o evangelho, então ele ia ser conduzido para Roma. Tiraram ele, meus irmãos, de Cesareia, que fica ali, né, na costa do Mediterrâneo, e iam levar ele para Roma. Então, naquele tempo não tinha avião, só tinha um jeito mesmo de chegar lá, né, que era através de navio. Então, eles foram pegando navio até chegar em Roma. Num dos navios que eles entraram, né, eles entraram no navio, e esse navio, meus irmãos, passou por uma tempestade muito grande, e tinha uns espertinhos lá querendo pular fora do navio. Foi quando o apóstolo Paulo, ele citou essa frase, versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados,
se estes não permanecerem no navio, não poderão ser salvos. Então você vê aqui o verdadeiro sentido dessa palavra permanecer, que é o quê? Não sair do lugar, ficar onde está. Então eles queriam sair do navio, montar no bote. Paulo disse: olha, de jeito nenhum, né? Se eles saírem daqui, eles não podem ser salvos, vocês vão morrer afogados lá, aqui eles ficam vivos. Então veja a força dessa palavra permanecer, quando ela é usada no Novo Testamento. Uma outra vez que ela é usada, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, vamos abrir comigo lá, você pode abrir em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 14. O apóstolo Paulo falando ali com o seu pupilo, né, que é o Timóteo, já uma pessoa jovem, né, e ele diz assim para o Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras. Novamente você vê a força aqui da palavra permanecer. Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, permanece na Bíblia, permanece na palavra de Deus, naquilo que você foi ensinado. Hoje de manhã eu disse, né, sobre a ceia, ensinando alguma coisa sobre a ceia, que o pastor João ele chamava a atenção da gente, às vezes, no seminário, quando ia fazer alguma coisa, ele falava: olha, vocês fazem a coisa errada quando é mais fácil fazer a coisa certa. Falando para a gente ficava com vergonha, né? Ele era durão lá, chamando a atenção da gente. Vocês, é mais fácil fazer o certo, pois vocês complicam e faz a coisa errada. Veja, irmão, se não é a mesma coisa que a gente deve falar sobre permanecer na palavra de Deus. A igreja hoje, ela está tomando um rumo, quando eu falo igreja, é o nome da cristandade, né? Principalmente esse termo evangélico, que já está sendo ultrapassado pelo termo gospel já faz muito tempo. Então vai importando, cada coisa maluca que eles apresentam na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia, sabe lá onde, vem bater aqui no Brasil, fica e faz sucesso. Não importa o que é, não importa se a palavra de Deus concorda ou não concorda, eles colocam na igreja e acabou. Ou seja, não tem permanência na Bíblia. Não pergunta para a palavra de Deus se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Sobre aquela passagem do apóstolo Paulo, eu estava meditando, meus irmãos, que a vida cristã é como um barco mesmo. Esse barco que o apóstolo Paulo tomou. Quando você volta comigo lá em Atos capítulo 27, abra lá no livro de Atos capítulo 27 de novo. Quando o apóstolo Paulo, ele é levado, né? É levado para ser julgado lá em Roma. Esse é um caso muito interessante, né? Do apóstolo Paulo. No versículo 1 fala assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos, entregaram, né, Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partindo, estando conosco, Aristarco, macedônio, da Tessalônica. A primeira coisa que a gente vê desse barco, que pode bem representar a nossa vida, é que nesse barco a gente tem companhia de todo tipo. Na sua vida cristã, você vai ter companhia de todo tipo. Eu acho interessante aqui, né, que ele fala assim: olha, eu tive como companhia, quem? Os irmãos, o Aristarco, o próprio Lucas que está escrevendo aqui. Ele fala, meus irmãos, que ele estava na companhia de pessoas crentes, mesmo que ele estava sendo preso, sendo levado para Roma, ele estava em boa companhia. Nós também, nós podemos, na nossa jornada, estar na companhia de bons irmãos, irmãos em Cristo Jesus. Mas também, olha, tem as companhias distintas, que não são crentes, agradáveis. Quando você lê o capítulo 27, capítulo 28, o tempo todo, esse centurião, que era chamado de Júlio, esse centurião tenta ajudar o apóstolo Paulo. O tempo todo ali, sabe, tratando Paulo com carinho, com distinção. Ele não é crente. Então,
Deve ser uma pessoa má. Não, meus irmãos, não é porque uma pessoa não é crente que ela é uma pessoa má, de jeito nenhum. Nós temos nossos irmãos em Cristo, temos amizades assim distintas nesse mundo, pessoas que nos tratam com desvelo, e tem aquelas pessoas teimosas. Um capitão lá, o capitão do barco mesmo, era um sujeito teimoso, né? Que gostava de bater cabeça, dava conselho para ele não escutava. E tem os outros presos, né? Muitas pessoas que estavam ali condenadas, tem aquelas pessoas que tentaram abandonar o barco, que é os marinheiros. Então, olha, nós, na nossa vida, nós vamos ter companhia até morrer de tudo quanto é tipo de gente. Nós estamos nesse mundo, né? E também um barco com diversas paradas, né? Eu olho o versículo 12 aqui, dá uma olhadinha no versículo 12, ele fala assim: como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Finice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, para invernar ali, né? Só que depois esse porto se mostrou perigoso. Ou seja, tem tempo, meus irmãos, que a gente vai ter assim uma parada de angústia, de tristeza, mesmo na igreja. A igreja tem aqueles momentos maravilhosos, mas tem aqueles momentos assim de tristeza, sabe? Com muita dificuldade que as pessoas vão conseguindo caminhar. E também tem esse tempo, meus irmãos, que para num porto melhor, né? No versículo 3, eles chegaram num lugar lá, o capitão disse: ó Paulo, se você quiser pode descer e ver os seus irmãos aí da igreja. Ele desceu e foi ver os irmãos. Ou seja, tem muito tipo de parada. Nós vamos viver muitas coisas nesse mundo. Uma outra coisa, meus irmãos, é que o barco fica em diferente cenário, né? Então, tem tempo que não é, como eu disse, não é um tempo legal. Olha o versículo 7 aí, né? Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo, junto de Salmoe, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Olha quantas vezes ele fala, e dificilmente, e lentamente, vagamente, e às vezes é assim que nós andamos, né? Nós pessoalmente, com muita dificuldade, né? Então, se você um dia andar com muita dificuldade, lembra que o apóstolo Paulo também, nesse barquinho aí, barcão, né? Ele andou com muita dificuldade, mas aí no versículo 13, dá uma olhada no versículo 13, de repente soprou o sul brandamente, né? Olha, teve uma hora lá que o barco estava andando, e o vento estava calmo, sabe, um mar de almirante, né, sabe? Como se fosse céu de brigadeiro. Olha, todo mundo tranquilo no barco, uma paz, né? Que sossego. Quando as coisas estiverem muito em paz, né? Muito sossegado, liga uma antena, tá? Olha o versículo seguinte, que é o versículo 14, né? Mas não muito tempo depois, deu um pé de vento chamado Euraquilão, e o navio foi arrebatado, não podendo navegar contra o vento, e dando mão de tudo, acabamos indo a Oléu. Está vendo só? Isso mostra, irmãos, que a nossa vida, ela vai passar por diferentes cenários. Às vezes vai estar lutando devagar, às vezes vai estar tranquilo, sossegadamente, e de repente o barco da nossa vida, quando pensa que não, né, ele está parecendo que vai para Oléu. É por isso que a gente tem que estar firme na palavra de Deus. O que a gente vai fazer, né? O que fazer quando o barco enfrenta esse Oléu aí, essa tempestade, né? Veja, irmãos, eles lutaram muito ali, não somente Paulo, os outros que estavam presos, os marinheiros, o capitão, sabe, o centurião, todo mundo lutou para sobreviver. Mas uma coisa interessante, dá uma olhada no versículo 20 aqui, né? E não aparecendo havia muitos dias o sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, toda a nossa esperança de se salvar foi embora, ou seja, fugiu, né? De repente, dá vontade mesmo, meus irmãos,
de desistir, né? Quem está escrevendo isso é um crente. Quando a coisa ficou feia, quando a coisa, sabe, as nuvens escuras tomou conta de muitos dias, não conseguia ver o sol, não conseguia ver as estrelas, nem a lua, eles falaram: olha, nós perdemos a esperança. Aí tem que lutar contra a própria esperança, como diz o apóstolo Paulo em outro lugar. Mas acontece, né? A gente às vezes está aí, segue a maioria na tristeza, né? Alguém está lá se descaindo, se desfalecendo na fé. Sabe o que costuma acontecer? Encontrar um monte de companheiro que vai junto. Não é aqueles companheiros que falam: meu amigo, se levante e tal, não. Parece que aí a onda vai para aquele lado que está todo mundo assim, com a cabeça baixa e quer cair dentro do buraco. Não. Veja, teve esse momento aí, que era um momento caótico, tá? Só que, se você olhar, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele se levantou com uma palavra, né? Ele se levantou com essa palavra do versículo 23. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Porquanto, senhores, animem-se, porque eu creio em Deus, que há de acontecer do jeito que ele me falou. Olha, num desânimo total, que o apóstolo Paulo também estava mergulhado. Todos eles estavam, conforme o versículo 20. Só que aí Deus apareceu e disse: Paulo, eu não quero que você fique com medo. Paulo, você vai se salvar, porque você vai pregar o evangelho lá para o rei, lá em Roma. E tem uma outra coisa, Paulo: todos que estão nesse barco vão ser salvos, não vai morrer ninguém. O barco vai se afundar, mas ninguém vai morrer. E aí, permaneço ou não permaneço com a palavra de Deus? Fico firme ou será que não é hora de eu pular desse navio? Foi o que pensaram, meus irmãos, os marinheiros. De repente, eles viram uma oportunidade de dizer assim: vamos sumir daqui, vamos pegar esse bote aqui e cair fora. Dá uma olhadinha aí no versículo que segue, né? No versículo 29, diz assim, versículo 30, perdão: procurando, porém, os marinheiros pular do navio, ou fugir do navio, e tendo já deitado o bote ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Olha como é que é, né? Sempre tem aqueles que vão querer pular fora do barco na hora que o barco está no seu momento mais difícil. E o apóstolo Paulo tinha dado a palavra de Deus para eles: olha, gente, ninguém vai morrer. O anjo de Deus falou comigo, eu creio na palavra de Deus. Então vocês, vamos ficar firme aqui. De repente, meus irmãos, os marinheiros pegam o bote, vai descendo o bote assim, bem quietinho para ninguém ver, porque não cabe todo mundo no bote. Já assistiu aquele filme, né, o Titanic, né? Cabia 30, eles colocavam só 10. Então, vai descendo ali, vamos pular e vamos deixar todo mundo morrer aqui, a gente escapa. Foi onde o apóstolo Paulo citou a palavra permanecer. Dá uma olhada agora no versículo 31, que ele fala assim: olha, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis se salvar. Então, irmãos, olha, que os botes não nos iludam, né? Que a gente não seja iludido. A gente tem que, quando Deus fala, quando a palavra de Deus nos ensina, a gente tem que permanecer na palavra de Deus. Firmes em Jesus, firmes na palavra, firmes no amor. E, pela graça de Deus, eles escutaram o apóstolo Paulo, e ninguém morreu. O barco bateu nas pedras, se arrebentou tudo, e um se salvou numa tábua, outro se salvou amarrado em alguma coisa lá, né? Mas todo mundo foi salvo. Por quê? Porque, de certa forma, todo mundo creu na palavra de Deus, permaneceram na palavra de Deus. Veja, quando Deus fala, a gente tem que aprender a permanecer naquilo que Ele falou. Agora, como é que a gente vai permanecer na palavra?
Já que estamos falando de permanecer na palavra, como é que a gente vai permanecer? Irmãos, primeiro você tem que conhecer, né? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você só vai obedecer aquilo que você sabe, que você conhece. Por isso é tão importante você ler a tua Bíblia na sua casa, ter aquele momento de leitura, de falar assim, eu vou ler esse trecho aqui das Escrituras. Minha sogra foi praticamente uma analfabeta por muitos anos, está lá a Bíblia dela, ficou com a gente a Bíblia dela, né? E ela tem as anotações de todos os anos que ela leu a Bíblia por completo, mais que ela tinha dificuldade de leitura. Só naquelas contagens dela lá, ela já tinha lido 7 vezes a Bíblia de capa a capa. Olha, poucas pessoas conseguem ler a Bíblia de capa a capa, por quê? Porque não começa a ler. Tem até nas anotações, lia Gênesis 1 até Gênesis 2:1. Aí depois, no outro dia, Gênesis 2:1, tá? Vai anotando todas essas coisas, né? Que alguém deve ter ensinado ela, e ela, então, aprendeu. Aí, meus irmãos, primeiro, é preciso conhecer. Segundo, é preciso crer. Você tem que crer na autoridade da Bíblia. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Pessoal, eu creio que vai acontecer o que Deus falou. Pronto. Não, mas aqui não está vendo nem um sol, nem a lua, nem as estrelas. Esse pé de vento aí está tomando conta do navio. Tudo vai acabar aqui. E o Paulo disse, não, né? Tudo não. Ninguém vai morrer, porque eu creio do jeito que a palavra de Deus veio para mim, né? Então, quantas vezes a gente tem coragem de dizer isso? Se tem uma coisa ali que está fora das Escrituras, você tem que chegar e falar, isso está fora das Escrituras, está fora da palavra de Deus, isso aí não é da palavra de Deus, né? Tem ali, né, um costume, alguma coisa, olha, isso aí não concorda com as Escrituras. Tem coisa que, assim, pode ter um sentido um pouco diferente, né? Mas eu digo coisas, meus irmãos, como, por exemplo, a salvação. Como é que alguém lendo a Bíblia não vai entender que a salvação é só por Jesus Cristo, que a salvação é pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, que isso é um presente de Deus? Porque tudo isso está escrito num versículo só, que é fácil de decorar. Então, como é que se erra numa coisa dessa, né? Como é que se erra? Como é que, em vez de falar que Jesus é Deus, fala que ele é um arcanjo? Não, mas não é qualquer arcanjo, não. Ele não é arcanjo. Ele é Deus. Ele não é o Adão. Ele é Deus. A gente tem que entender isso. A palavra de Deus diz isso. Então, irmãos, fique com a palavra. Fique com a Bíblia. É preciso ler, mas é preciso crer. E não abandonar os preciosos ensinos, como nós falamos do Timóteo, né? O Timóteo, irmãos, ele era jovenzinho. E as pessoas jovens podem se encantar com os prazeres do mundo. Os jovens, você pode pegar, os jovens da nossa igreja ou de outra igreja, eles facilmente se encantam com as outras coisas. Por quê? Porque é da natureza do jovem. Se de repente é aquela igreja que pula, vira piroleta e apaga a luz e todo mundo e grita e pula, você pergunta assim, aonde que está escrito isso na Bíblia? Não está na Bíblia isso aqui. Mas aí, coitadinho, ele é cooptado, você entende? Ele vai ter que escolher em permanecer com a Bíblia, ficar com a palavra de Deus, ou ficar no pula-pula. Mas, é o que eu estou dizendo, o Timóteo era jovem. O Timóteo era jovem, ele poderia, por exemplo, estava aparecendo umas doutrinas diferentes ali, nas igrejas. Tanto é que Paulo falou para os Gálatas, ô insensatos Gálatas, quem que enganou vocês a sair da graça e ir para a lei? Então, quer dizer que era forte aquelas doutrinas, e ele como jovem, se está todo mundo debandando para essas doutrinas mais modernas aqui, eu acho que eu posso pular também. Por quê? Porque ele era jovem, meus irmãos. Mas o que Paulo fala para esse jovem? Olha, permanecer na palavra de Deus. Uma outra coisa que acontece com os jovens é o desânimo. Mas aí ele vai ter que vencer isso também, e permanecer na palavra de Deus. A gente tem que entender que permanecer é realmente ficar ao extremo. A pessoa está firme, aconteça o que acontecer. Ela fica, por isso que é né? É ao extremo. Então, se não fosse assim, não teria sido usada essa palavra.
teria usado só a palavra ficar, né? Mas é mais do que ficar, é permanecer na palavra de Deus, é ler, é crer, é não abandonar, mas também é praticar, não é? É quando você lê a palavra de Deus, então você obedeça a palavra de Deus. Não é tudo que a gente quer obedecer, nem tem vontade, mas nós temos que obedecer. Lembra da oração de Jesus lá no Getsêmani, quando ele fala: meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se puder, passa de mim este cálice, essa ira, essa dor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Obedecer, meus irmãos, é se submeter à vontade soberana de Deus. Eu acho muito interessante essa questão. Eu até queria voltar com vocês lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vamos voltar lá juntos naquele texto? Já que Paulo está falando aqui com o seu pupilo, né, o Timóteo, que era um jovenzinho. E se você é jovem, presta atenção no que Paulo está falando para Timóteo. Aí em 2 Timóteo, capítulo 3. Ele diz aqui no versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha o versículo 16. Toda a Bíblia, toda a Escritura, toda a palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por que a Bíblia faz tanta coisa assim em nós? Olha o versículo 17. Por quê? Para que a pessoa de Deus, o homem de Deus, o crente, ele seja o quê? Aí você vê o de novo, para que ele seja perfeito. Então, você permanecer na palavra de Deus faz com que você fique mais parecido com Jesus e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então, como é que a gente permanece na palavra? Lendo a Bíblia, crendo na Bíblia, não abandonando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E aí tem mais dois conselhos, Ninguém vai permanecer na palavra de Deus se não fizer essas duas coisas. Qual coisa? Primeiro, é a pessoa, ela meditar na palavra de Deus. Veja que é diferente de apenas ler e crer. Você pode ler, você pode crer, mas aí eu pergunto, você medita na palavra de Deus? Lembra que o apóstolo, o salmista, ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pecadores e tal. Aí, no versículo seguinte, ele fala assim: antes a sua lei, antes medita na sua lei de dia e de noite. Olha que interessante. Então, essa pessoa que está lutando para não ficar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, essa pessoa, ela está fazendo outra coisa. Que coisa que ela está fazendo? Ela está meditando na palavra de Deus. Às vezes os jovens estão assim meio preocupados: com o que eu vou casar, com quem que eu vou casar, com quem que eu vou casar, É bom preocupar com isso, Só que você lembra que o casamento mais perfeito que tem na Bíblia, não tem um casamento tão perfeito na Bíblia como o do Isaac, do Isaac com a Rebeca. E eles nunca tinham se visto na vida, nunca nenhum olhou para o outro, para dizer: eu olhei para ela, me apaixonei, e depois eu fui atrás dela para namorar ela. Não foi isso que aconteceu. O pai dele falou assim: vai lá na terra dos meus pais, da minha família, e traz uma moça da minha família lá, para casar com meu filho. E o empregado dele orou para Deus: meu Deus, me dá essa moça para me levar para ele, o filho do meu patrão, Aí chegou lá, era uma filha, estava lá da família espiritual, Era uma menina trabalhadeira, e assim,
como brinde, era uma menina linda, formosa, mas, veja, com tantas virtudes assim, ela é levada, mais de 700, 800 quilômetros, ela é levada para se encontrar com o noivo, que nunca viu ela, nem sabia que ela existia. E quando ela chega lá na terra dele, o que o Isaac está fazendo quando ela chega naquele lugar? Vocês lembram o que o Isaac estava fazendo? A palavra de Deus diz que ele estava meditando na palavra de Deus. Então, se um jovem quer casar certo, quer casar bem, ele começa a meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não falha. Ele não, sabe, Deus, ele realmente trabalha enquanto nós dormimos. Veja Deus trabalhando aqui para o Isaac, trouxe a Rebeca para o Isaac, meus irmãos. Aí a Bíblia diz que ele olhou para ela e a amou, e levou ela então para casa, casaram os dois, meditar na palavra de Deus. Como é importante meditar na palavra de Deus. Olha o que o salmista fala: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Até eu esqueci, deixei no banco ali, eu perguntei para a igreja ontem, lá no Morumbi, qual que é o maior inimigo da meditação da Bíblia hoje? É o celular. Não, mas eu leio a Bíblia no celular, Você lê a Bíblia no celular? Tá. Então eu posso afirmar para você com todas as letras: você não conhece a palavra de Deus. Você sabe que quando eu era jovem, menino, eu ganhei uma Bíblia. Minha primeira Bíblia que eu ganhei foi assim, tinha uma promoção na igreja. Eu só tinha o Evangelho de João e Romanos, só tinha esses dois, com um homenzinho de cajado assim na capa. E eu li aquilo lá, acho que sei lá quantas vezes eu li João e Romanos, e aí teve uma promoção na classe da Mariazinha, eu tinha 12 para 13 anos ainda, e aí naquela promoção, quem respondesse tudo e fizesse tudo, e levasse visitante, ia ganhar uma Bíblia, Aí eu digo, é minha essa Bíblia aí, perdi, Tinha um moleque lá que era mais esperto que eu, moleque, não vou xingar ele não, aqui porque é feio, mas o moleque ganhou, Ele foi lá, ele ganhou. Eu acho assim que a Mariazinha viu aquela cara de tristeza, sabe assim, aquela decepção na contagem dos pontos lá, fulano ganhou, sabe como é que é a criança, saiu chutando latinha, mas aí, na outra semana, ela me deu uma Bíblia, me deu uma Bíblia. Você sabe que eu sabia o lado que estava o versículo da Bíblia, eu sabia, na minha Bíblia lá. Eu sabia, é aqui que está aqui. Quando queria achar um negócio, eu já ia, cutucava do lado lá. Você vai conhecendo a Bíblia, você meditar na palavra de Deus. O que está faltando para a nossa geração hoje, essa geração das nossas igrejas, é os jovens, é os adolescentes. Isso aqui, é Bíblia de papel mesmo, você conhecer. Quanto eu amo a minha lei. Deixa eu dizer, a gente, se perdesse uma Bíblia naquele tempo, ia ser uma decepção muito grande. Perdeu uma Bíblia. Perdi minha Bíblia e tal. O moleque sabe como é que é, perde mesmo, Não tem coisa. Pensa que é pior do que, Eu me lembro que uma vez, eu estava lá eu comecei a trabalhar num despachante, eu tinha vou comprar um celular, colocava a mão assim no celular, não, um relógio. Era tudo escuro o relógio, você colocava a mão assim, aí saía uma luzinha vermelha com a hora. Sabe? Fui para o acampamento, toda hora eu levantava a mão para todo mundo ver meu relógio novo. Era aquela coisa chique, E fui para a cachoeira com aquele negócio lá. Aí cheguei lá na cachoeira, era prova d'água, me disseram que era prova d'água. O trem parou de funcionar, nunca mais funcionou, Quer dizer, eu comprei numa semana, na outra semana eu fui para o acampamento, não durou uma semana meu relógio, Aquela decepção, sabe? Como a gente ficava decepcionado quando perdia uma coisa. Mas deixa eu dizer, se a gente perdesse a Bíblia, a gente ficava do mesmo jeito. Hoje, se perder o celular, que fica triste.
Mas quantas vezes troca-se o celular pela palavra de Deus? E ainda nós queremos ser abençoados, queremos casar bem, nós queremos... Como? Então, olha, ninguém vai permanecer na palavra sem meditar na palavra de Deus. A meditação nos aproxima de Deus, traz essa intimidade. E uma outra coisa é memorizar a palavra de Deus. Se você medita, você começa a memorizar. Versículos da Bíblia vêm na sua cabeça o tempo todo. Lembra que Jesus, ele lutou contra o diabo, de que jeito? No tapa, né? Lá vem, depois de 40 dias, 40 noites, sem comer, sem tomar um copo d'água, aparece ali o inimigo. E fala para ele, olha, né? Está escrito, né? Que transforma, está escrito não, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, come, né? Para você não ficar passando fome aí. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todas as vezes que o diabo falava com ele, Jesus repetia, está escrito, e citava um versículo da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele memorizou a palavra de Deus. Ninguém vai permanecer na palavra se não meditar na palavra e não memorizar, ou seja, decorar versículos da Bíblia. Você precisa decorar, precisa trabalhar isso aí. Tanto um adulto quanto uma criança precisa estar meditando mesmo nisso. E outra coisa, por que é tão importante permanecer na palavra de Deus? Você foi salvo como? Um dia você ouviu o Evangelho. Você quer que o seu vizinho seja salvo? Eu quero que o meu filho seja salvo. Ah, eu quero que o meu parente lá seja salvo. Tá? E como é que você foi salvo? Como é que a Bíblia diz que a gente é salvo? A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então você tem que ter versículos decorados, você tem que permanecer na palavra, porque foi assim que você foi salvo, e é assim que você vai ajudar uma outra pessoa a ser salva também, né? Uma outra coisa que acontece, vamos voltar lá para o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3, que o nosso Senhor fala de uma outra coisa muito importante que acontece quando nós permanecemos na palavra. Ele diz aqui no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Espírito Santo usa a Bíblia para trabalhar nossas fraquezas, para trabalhar, né? Olhar e dizer assim, olha, você está errado. A gente vai se envergonhar diante da face de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está ali para nos limpar, para dizer, olha, você não faz isso, olha, você não faz aquilo ali, né? Ó, você está certo de fazer isso, então você é animado a fazer a coisa certa e desanimado a fazer a coisa errada quando você permanece na palavra de Deus. Porque por ela nós vencemos o diabo, como eu disse, porque ela permanece para sempre, né? Então, você pode até não permanecer na palavra, mas a Bíblia diz que a palavra, ela permanece para sempre. Agora, ninguém pense que é fácil permanecer na palavra. Por isso que eu disse que é um desafio para a igreja, é um desafio para a nossa geração mesmo, permanecer na palavra de Deus. A parábola, meus irmãos, que fala sobre salvação, que Jesus conta, é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a sua semente. E uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e pegaram aquela semente. A semente, disse Jesus, é a palavra de Deus. Os pássaros, diz Jesus, é o quê? Né? É a forma do diabo vir e tirar a palavra de Deus. Não é fácil. O tempo todo o diabo tenta tirar a palavra de Deus do nosso coração. Uma outra coisa, ele não só tira, se ele conseguir, como ele planta o joio. Ele vai lá e coloca uma coisa ruim no lugar. Ele quer fazer isso.
Então, às vezes a pessoa, não vou deixar Satanás arrancar a palavra de Deus do meu coração, não, né? Mas outra coisa é você também aceitar o joio, coisa errada que não está na palavra de Deus. Aí você também não prevalece, né? Espiritualmente está caindo. Ele investe contra a palavra de Deus, né, o tempo todo, querendo que o crente duvide da palavra de Deus, com provação, com tentação. Eu vejo na vida de Jó, irmãos, como ele sofre, né? Aí vem aquelas dúvidas no coração dele. Uma vez eu estava lendo um livro e ele disse assim: quando você tiver dúvida, nunca duvide da palavra de Deus, duvide de suas dúvidas, né? Não duvide da palavra de Deus, duvide das suas dúvidas. E é verdade, porque Satanás, com aquele negócio de colocar um ponto de interrogação, destruiu, meus irmãos, a espiritualidade de Eva e do Adão, né? Ah, é assim que Deus falou, que ninguém pode pegar nada aqui. Não, Deus não tinha falado isso, mas com aquela frase, ele conseguiu plantar uma dúvida no coração da Eva, e a Eva passou para o seu marido, o Adão. Então, irmãos, não é fácil, nós estamos vivendo aqui tempos difíceis, o apóstolo Paulo disse que esse tempo ia chegar, virão tempos em que vocês não vão sofrer a sã doutrina, né? E nós estamos vendo que as igrejas não querem sofrer a sã doutrina, né? Elas não querem ficar só com a Bíblia. Então, as igrejas hoje, elas fazem tudo para ter mais gente, não para ter mais espiritualidade. Tudo para ter, assim, mais, sabe, mais ibope, né? Por isso que a gente vê perigo em tudo o que acontece. Sabe, às vezes a gente tem esse canal, né, que é uma coisa boa, maravilhosa, acredito que tem sido usado de uma forma espiritual, né? Mas isso pode um dia trazer um espírito de soberba, de orgulho em um e em outro. E quando isso acontece, a gente vê que usamos a ferramenta de uma forma errada. Veja, irmãos, quanta coisa, né? Não é fácil permanecer na palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, pode se habituar a escutar mensagem só pela internet. Aí, a internet tem mensagem que é verdadeira, mas tem mensagem que é falsa também. Mas como a pessoa está tão acostumada a ouvir, será que ela vai ter espiritualidade para decidir o que é certo, o que é errado? Porque ela já deixou de ler a Bíblia, só quer saber de ver pela internet, coisa e tal. E aí, como é que faz? Então é muito perigoso. São coisas perigosas, né? Para terminar, meus irmãos, eu quero falar desse efeito da permanência da palavra de Deus na nossa vida, né? Como eu já disse, ela traz essa pureza em 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Aqui no capítulo 17, no versículo, deixa eu ver aqui, né? Eu agora não vou conseguir encontrar, né? Mas é quando Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Mostrando que um dos efeitos de permanecer na palavra de Deus é uma vida mais santa. A pessoa realmente está mais perto de Deus, porque está perto da palavra, ela está perto de Deus, está com a Bíblia na mão, está com uma intimidade maior com Deus. Uma outra coisa é a produção de fruto em nós e por nós. Essa é uma promessa que Deus faz. Aqui no capítulo 15, né, ele fez essa promessa, né? Então ele está falando de dar fruto o tempo todo, né? Vai dar fruto, vai dar fruto. Então, quando você permanece em Cristo, permanece na palavra, você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Que tipo de fruto aparece na sua vida? Você passa a amar mais as pessoas. Você passa a ver que a alegria e a paz não é uma coisa circunstancial, ela vem de Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo. Você aprende a ser uma pessoa boa com a palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus. Você aprende a querer o bem das pessoas, que é a palavra benignidade. Você aprende a ter misericórdia. Quando você lê, medita na palavra de Deus, você aprende a ter, assim, a perdoar as pessoas que te ofendem, a ter um domínio próprio na sua vida, temperança.
Veja como é importante, né, você permanecer na palavra para você mesmo, para a sua própria vida espiritual, você poder crescer espiritualmente e ser mais semelhante a Jesus, né? E uma outra coisa, meus irmãos, é que pela palavra de Deus, como nós também já vimos, você pode pregar, você conhece, você pode pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. Olha, você conhece um pouco da Bíblia, você vai encontrar uma pessoa lá no seu trabalho que a pessoa está querendo se matar, quer tirar a vida dela. Aí você tem um versículo na Bíblia, pode chegar e trabalhar, né? Você vai lembrar do Elias, o Elias também passou por isso, né? Mas Deus foi lá, trabalhou com ele, eu vou trabalhar com essa pessoa, eu vou falar que Deus ama essa pessoa. Porque uma pessoa que está numa situação dessa, ela pensa que ninguém gosta dela. De repente você cita um versículo da Bíblia, olha, Jesus morreu por você, você não precisa morrer, Jesus morreu por você, para você ter vida. Talvez ela nunca ouviu isso, e o poder da palavra de Deus quando é pregada, sabe, não está em você, é o Espírito Santo trabalhando. Então essa pessoa pode ouvir e pode ter assim, irmãos, uma vida mudada. Você, eu acho que eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Deus maravilhoso que deu a vida por mim, né? E você pode evitar que uma pessoa possa se suicidar, lá onde você está trabalhando. Um conhecido seu, né, que está lá todo triste, está acabando com o casamento, aconteceu alguma coisa terrível lá, ou ele precisa perdoar, ou ele precisa de perdão, você pode chegar nessa pessoa, falar de como Deus perdoa. Veja como é importante você permanecer na palavra. Não é só pelo que a palavra de Deus faz em você, é pelo que você pode fazer usando a palavra de Deus. Você vai encontrar uma pessoa doente lá, toda triste, como Paulo e o João encontrou. Me dá uma esmola, porque eu não tenho perna, não posso andar. Meu filho, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Está vendo? Ele tinha uma palavra. Meus irmãos, permanecer na palavra é um desses 3 pilares maravilhosos para a gente poder dar fruto. Permanecer em Jesus, permanecer na palavra e permanecer no amor. Então, se Deus permitir, né, na próxima semana a gente vai tentar falar desse 3º pilar, tá bom? Muito bem.